Olá, tudo bem? Talvez ninguém veja suas correntes, talvez ninguém veja suas lutas, talvez o mundo tenha desistido de você, ou você desistido de si mesmo. Mas existe um detalhe, que pode mudar tudo nessa história. Um dia, Jesus atravessou um mar de 13 quilômetros de largura por 21 de comprimento, só para ver um único homem, um homem ferido, rejeitado, que já não tinha mais dignidade, tampouco esperança. Naquela terra, onde todos viam um caso perdido, Cristo viu alguém que ainda podia ser restaurado. E hoje você vai descobrir que, quando Cristo entra em cena, nenhuma história termina no cemitério. Vem comigo. Rest your mind in the arms of the Lord. Se você tem acesso a uma Bíblia aí, acompanha comigo a leitura em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem, um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes." Porque ele dizia: "Sai deste homem, espírito imundo." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" E respondeu dizendo: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: "Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles." E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: "Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti." E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Todos se maravilhavam. Nessa história vemos três forças diferentes em ação: Satanás, o mundo e o Salvador. E a carne, Fábio? Queridos, eu sei do problema da carne. Nossa natureza pecaminosa, que se alimentada constantemente, nos puxa para baixo, para as coisas deste mundo, e nos arrasta para o pecado e a iniquidade. Mas a carne é um inimigo interior, e hoje nós vamos abordar somente as forças externas, tanto as más quanto a boa. Essas três forças ainda estão ativas hoje, tentando influenciar nossas vidas. As duas primeiras, Satanás e o mundo, em um esforço contínuo para nos afastar do Criador e, por fim, nos destruir. E a terceira é Cristo, que nos ama com um amor incomparável. Mas, ao contrário do inimigo de nossas almas, Jesus jamais viola o livre-arbítrio humano. Ele jamais vai habitar em um coração ou em um lar se não for convidado. Em primeiro lugar, salta aos olhos a atuação de Satanás e suas hostes infernais. Espíritos imundos que procuram influenciar e controlar a vida das pessoas. A Bíblia nos diz que Satanás é o enganador do mundo inteiro e seus agentes podem até mesmo se disfarçar em anjos de luz. Milhões de pessoas, nos dias atuais, estão sendo enganadas por essas entidades, se passando por espíritos de luz, com a única e simples intenção de nos afastar do Criador para, ao fim de tudo, levá-las para o abismo eterno de trevas e dor. A cena bíblica que eu acabei de ler parece bastante estranha para nós
que hoje vivemos na chamada civilização ocidental moderna. Mas aqueles que conhecem o mundo espiritual sabem o quanto essas entidades são reais, malignas. A Bíblia não diz a quantidade de demônios que atormentava aquele homem. Só diz que o nome deles era Legião, porque eram muitos. Se tomarmos como medida o número que compunha uma legião de soldados romanos, então teríamos em torno de 6.000 espíritos imundos. Não sei se era o caso. Embora eu já tenha visto o caso de possessões múltiplas, sinceramente, isso pouco importa. Basta uma dessas entidades para trazer caos, opressão, destruição e morte para a vida de uma pessoa. Não sei o que esse homem fez para chegar a um grau tão avançado de possessão. O mais provável é o envolvimento com feitiçaria e invocação de espíritos. Gadara era território pagão e os povos em volta de Israel estavam imersos em feitiçaria e adoração a demônios. Existe possessão demoníaca hoje? Como saber se estou sob influência maligna? Não só existe possessão, como também opressão e manipulação malignas continuam presentes e atuantes nos dias de hoje. Embora estejamos abordando aqui um caso de possessão extrema, engana-se quem pensa que Satanás só está por trás dos casos claros de possessão e controle demoníacos. Esse homem deve ter dado uma enorme brecha em sua vida, ao se envolver com coisas que o tornaram vulnerável a uma invasão demoníaca tão devastadora. Mas o reino das trevas não precisa de uma cratera, e só precisa de uma fissura, uma pequena abertura na armadura, uma legalidadezinha. Em muitos que vivem na prática do pecado, sua atuação é suave, discreta, porém muito presente. E o destino destes é o mesmo do que seria o destino do gadareno, se Jesus não tivesse intervido. A próxima força, o mundo. Quando falo mundo, não falo do planeta Terra, lugar de habitação que Deus criou para que vivêssemos nele durante nosso período neste corpo físico de carne, ossos e sangue. Também não me refiro à criação como um todo. Quando digo mundo, me refiro ao sistema maligno, governado por Satanás. O sistema que reflete o caráter do seu governante e é permeado pela cobiça, inveja, luxúria, soberba, egoísmo e busca desenfreada por poder, prazeres e futilidades. Assim como a igreja, quando anda em santidade e fidelidade, é uma extensão da influência de Jesus na Terra, esse sistema perverso chamado de mundo é uma extensão da influência de Satanás, que afeta todo homem e mulher que nascem nesse planeta. Desde o berço, somos inseridos em uma corrida de ratos, onde o ter é mais importante do que o ser, onde a aparência tem mais valor do que a essência. Somos adestrados desde a meninice a correr atrás somente das coisas que perecem, deixar de lado as coisas eternas, pois é-nos dito de forma direta ou não que nosso valor está condicionado às coisas que podemos fornecer ou ao poder que podemos acumular. Compre, conquiste, emagreça e acumule, tome e será feliz. E o resultado é ansiedade, amargura, depressão, vazio, vazio e vazio. Falsas alegrias, falsas afeições, relacionamentos de interesse e uma mentira completa, embalada em forma de uma vida. E o pior, ao fechar os olhos do teatro malfadado desse mundo, uma eternidade de agonia, horror e desprezo eterno, em um abismo de trevas, choro e ranger de dentes. Em geral, nosso valor neste mundo está condicionado àquilo que podemos fornecer, na medida em que podemos ser úteis. Mas, conforme deixamos de ser convenientes, por qualquer razão que seja, nosso status e classificação social rapidamente muda para indesejados, ou até mesmo descartáveis. O homem gadareno, quando apresentou problemas tão sérios, foi descartado como lixo, exilado em um cemitério. Perdeu a família, amigos e a dignidade. O máximo que tentaram fazer por ele foi colocá-lo em algemas e grilhões, mas Cristo se importou. Cristo o libertou. Há um antídoto para não ser guiado pelo espírito deste mundo. É se tornar morada do Espírito de Deus e ser guiado e orientado por ele. E aí entra a terceira força do nosso vídeo, Salvador, Jesus Cristo. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Quando alguém verdadeiramente abre a porta de sua vida para Jesus, inicia-se um relacionamento com o Pai amoroso. É o início de uma mudança sem precedentes. Mas olha, não se engane. Ou melhor, não se iluda. Ainda haverá dificuldades. Ainda haverá momentos difíceis. Ainda haverá perdas. Afinal de contas, ainda continuamos neste mundo regido temporariamente pelo maligno. Ainda haverá sofrimento. Jesus, o Filho unigênito e amado de Deus,
sofreu muito quando veio em carne neste mundo. Por que nós não sofreríamos? Por que nós seríamos poupados? O caminho com Cristo não é livre de sofrimento. Sofrimentos que vão cessar. E no fim da caminhada, a glória eterna. O diabo promete um caminho de glória e prazeres mundanos passageiros, mas o seu fim sempre é sofrimento. E sofrimento eterno. Cuidado com alguns tipos de evangelho que andam pregando por aí. Fuja do evangelho sem renúncia, sem arrependimento de pecados, sem santificação. Falso evangelho que acaricia o teu ego, mas não liberta a tua alma. Esse não é o evangelho da cruz. Esse não é o evangelho de Cristo. Jesus libertou aquele homem que a sociedade já havia julgado, condenado e descartado, e o transformou em um poderoso propagador do evangelho da salvação e da libertação. E escute isso, após ser liberto e tendo recobrado a consciência e o perfeito juízo, este homem quis seguir a Jesus, fazer parte do grupo de apóstolos e discípulos, mas Cristo não permitiu. Cristo mandou ele voltar para a sua própria cidade. Por quê? Vejo dois motivos. O primeiro é que ele se tornou uma prova viva do poder e do amor de Deus por nós. E através de sua vida, outros também seriam libertos e salvos. O segundo é que Jesus queria honrá-lo. Depois de tanto tempo de miséria e ruína, Jesus o mandou de volta para a sua cidade, são, em perfeito juízo e transformado pelo poder de Deus. As mesmas pessoas que o condenaram agora iriam ver quão grandes coisas o Senhor fez na vida dele. Se você hoje está sem esperança, se como aquele homem a sociedade já decretou seu fim, se os tribunais já decretaram a sua sentença condenatória, se o médico já o desenganou, se as pessoas já o descartaram ou não acreditam mais em você, lembre-se, a última palavra não é do diabo, a última palavra não é dos homens, a última palavra é de Deus. É Ele quem dá a vida, quem tira a vida, é Ele quem põe reis e destrona reis. É Ele quem tem a chave da cura em suas mãos. E quando Ele estende as mãos para alguém, não há demônio, não há homem, não há obstáculo que possa impedir o seu agir. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, Deus fala em primeira pessoa, usando a boca do profeta. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta retórica. E todos que o buscam, com um coração sincero e contrito, podem experimentar a verdade dessa declaração em suas vidas. A minha oração é para que você possa também experimentar isso. Também, como autor do Salmo 126, no versículo 3, poder dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos contentes. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você onde você estiver. Um forte abraço e até o próximo vídeo.